Você consegue imaginar que o homem mais procurado da Colômbia, o mesmo que colocou bombas em cidades inteiras e que desafiou presidentes e exércitos, também foi visto como um salvador? Pablo Escobar, o chefe do cartel que espalhou medo por todo o país, fez algo que ninguém esperava: construiu um bairro inteiro para os mais pobres de Medellín. Famílias que não tinham nem onde dormir passaram de viver em barracos de papelão e plástico a ter casa própria, com luz, água e escritura em mãos. Esse lugar foi batizado de Medellín sem tugúrios e, para muitos, se tornou um símbolo de esperança. Mas o que aconteceu depois foi tão surpreendente quanto perigoso. Esse gesto não apenas transformou a vida de milhares de pessoas, também mudaria para sempre a relação entre Escobar, o povo e o Estado colombiano. No final dos anos 70, Medellín estava mergulhada em uma das piores crises de pobreza de sua história. A cidade crescia de forma desordenada. À medida que chegavam famílias deslocadas das zonas rurais pela violência, surgiam assentamentos improvisados nas encostas das montanhas. Eram verdadeiras invasões, casinhas de papelão, madeira e plástico que mal resistiam a uma noite de chuva. Não havia ruas pavimentadas, nem esgoto, nem água potável. As crianças brincavam descalças no barro e no perigo, e as famílias viviam com o medo constante de que, a qualquer momento, o governo viesse despejá-las. Foi nesse contexto que Pablo Escobar, ainda na fase de consolidação de seu império criminoso, começou a olhar além de seus negócios. Escobar era ambicioso, calculista e entendia como poucos o valor da opinião pública. Ele percebeu algo que mudaria sua relação com Medellín para sempre. Se conseguisse conquistar o coração do povo, teria algo muito mais valioso do que dinheiro ou poder armado. Teria lealdade. Seu raciocínio era claro. Ajudar os pobres não apenas lhe daria popularidade, mas também permitiria construir uma rede de apoio que protegeria das autoridades. As pessoas que recebessem sua ajuda estariam dispostas a defendê-lo, escondê-lo, se fosse preciso, alertá-lo sobre qualquer operação contra ele. Em outras palavras, ele estava criando um escudo humano que o blindaria do governo e da polícia. Foi então que tomou uma decisão que marcaria um antes e um depois na história de Medellín: doar terrenos e construir um bairro inteiro para as famílias que viviam nessas invasões. Mais de 400 casas foram erguidas, uma a uma, com materiais resistentes, telhados de zinco e paredes de tijolo. Mas Escobar não parou por aí. Entregou escrituras para que fossem donos legítimos de seus lares, levou serviços públicos, construiu campos de futebol para as crianças até uma igreja para a comunidade. Da noite para o dia, centenas de famílias passaram de viver na miséria absoluta a ter um lar digno. Muitos choraram de alegria ao receber as chaves. Para eles, Escobar não era um criminoso, mas sim um benfeitor, um homem que se preocupava com os esquecidos quando ninguém mais o fazia. Chamavam-no de Dom Pablo e o viam como um herói que lhes havia devolvido a dignidade. O que à primeira vista parecia um ato de pura generosidade escondia um objetivo muito mais profundo. Pablo Escobar não estava apenas dando casas, ele estava comprando lealdade. Cada chave que entregava era um investimento em sua própria segurança. Cada família que o aplaudia se tornava um par de olhos e ouvidos prontos para protegê-lo. A partir desse momento, para essas pessoas, Escobar deixou de ser apenas um homem. Transformou-se no benfeitor que lhes devolveu a dignidade. E essa gratidão seria tão poderosa que chegaria até mesmo a desafiar o próprio Estado. Com o passar dos anos, aquele projeto social se transformou em muito mais do que um lugar para viver. Tornou-se uma base estratégica do cartel. Entre as paredes daquelas casas se escondiam pistoleiros, armas e grandes quantidades de dinheiro. O bairro não era apenas um símbolo de esperança para os pobres, também era um refúgio impenetrável para Escobar e seus homens. A polícia e o exército sabiam que entrar ali era se arriscar a um confronto com a comunidade. Os moradores não hesitavam em avisar Pablo se viam agentes suspeitos rondando. Era como se o bairro inteiro tivesse se convertido em seu próprio sistema de alarme. Mas o que ninguém imaginava é que essa relação acabaria arrastando toda a comunidade para o fogo cruzado. Quando a guerra contra o cartel atingiu seu ponto mais alto, o bairro se transformou em um campo de batalha. As forças do Estado começaram a realizar batidas, e os confrontos eram inevitáveis. Houve tiroteios, invasões de casas e até mortes de inocentes. O que começou como um ato de gratidão mútua se converteu em uma tragédia coletiva. Famílias que haviam recebido uma casa como símbolo de esperança agora viviam no epicentro da violência mais brutal.
Nos anos 90, a guerra contra o narcotráfico na Colômbia atingiu seu ponto mais crítico. Pablo Escobar, já transformado no homem mais procurado do planeta, enfrentava não apenas o governo colombiano, mas também a DEA, a CIA e até grupos paramilitares financiados por seus próprios inimigos. O Estado havia declarado uma perseguição total, e Medellín se converteu no epicentro de uma batalha sem trégua. Em meio a esse caos, o bairro que Escobar havia construído anos antes, o mesmo que nasceu como símbolo de esperança, transformou-se em um cenário inesperado da guerra. O que no início eram ruas tranquilas, cheias de crianças correndo atrás de uma bola, logo foi tomado por homens armados, barreiras improvisadas e um clima de tensão constante. Os moradores, agradecidos pelo gesto de Escobar de lhes dar um lar digno, tornaram-se seus protetores mais fiéis. Não importava se era um camponês, uma mãe solteira ou um idoso, todos sentiam que deviam algo ao Dom Pablo. E essa dívida era paga com silêncio, lealdade, em muitos casos, enfrentamento direto contra a autoridade. Quando a polícia organizava operações para capturá-lo ou desmantelar sua rede, os primeiros a saber eram os habitantes do bairro. Bastava um helicóptero sobrevoar a região ou veículos suspeitos se aproximarem para que os alarmes comunitários fossem acionados. Alguns batiam panelas, outros apitavam, e muitos corriam de casa em casa avisando: "A polícia está vindo, escondam-se." Assim, Escobar sempre tinha minutos valiosos para fugir ou se ocultar, mas essa dinâmica não demorou para desencadear a tragédia. O Estado, cansado dos constantes fracassos na perseguição, passou a ver o bairro não como uma comunidade inocente, mas como um bastião do cartel. As batidas se intensificaram. De madrugada, soldados policiais invadiam as casas, buscando armas, dinheiro ou os homens de Escobar. Os confrontos eram inevitáveis. Os tiroteios passaram a fazer parte da rotina. Balas perdidas atravessavam janelas, as famílias se refugiavam debaixo das camas e as crianças aprenderam a identificar o som dos fuzis antes mesmo do som dos fogos de artifício. Houve mortes de inocentes, lágrimas em cada rua e um sentimento crescente de que aquele presente que havia mudado suas vidas agora as havia condenado. O que havia nascido como um ato de solidariedade acabou arrastando toda uma comunidade para o fogo cruzado do conflito mais sangrento da história de Medellín. As paredes das casas, que antes representavam segurança, ficaram marcadas por buracos de bala. As ruas, antissímbolo de um novo começo, transformaram-se em trincheiras improvisadas. O bairro já não era apenas uma lembrança da bondade de Escobar, mas a prova viva de como um gesto calculado podia transformar homens, mulheres e crianças em peões de uma guerra que eles não haviam escolhido. Cada esquina contava uma história de medo, cada rosto refletia a paradoxal realidade de ter recebido um presente que, em vez de trazer paz, trouxe destruição. Naqueles anos sombrios, o bairro inteiro se tornou um espelho de Medellín, preso entre a esperança e a violência, entre a gratidão e o horror. E, embora muitos ainda defendessem a memória de Escobar como o homem que os ajudou quando ninguém mais o fez, outros começavam a compreender a dura realidade. A ajuda teve um preço, e esse preço foi pago com sangue. Hoje, mais de 40 anos depois daquele gesto, o bairro continua de pé. O que um dia foi chamado de Medellín sem favelas é hoje conhecido como bairro Pablo Escobar, um nome que divide opiniões em toda a Colômbia. Para quem vive ali, é mais do que um conjunto de casas, é o lugar onde começou uma nova vida. Muitos ainda guardam as chaves originais que receberam das mãos de Escobar, como se fosse uma relíquia sagrada. Para essas famílias, o bairro é um monumento à gratidão, à esperança e à possibilidade de sair da pobreza graças à ajuda de um homem que, para o resto do mundo, era um vilão. Andar por suas ruas é como percorrer um museu vivo. As fachadas estão cobertas de murais que mostram o rosto de Escobar, às vezes sorridente, às vezes sério, quase como se vigiasse o destino de seus habitantes a partir das paredes. Há uma espécie de santuário improvisado onde se acendem velas, se deixam flores em sua memória. Para muitos turistas que chegam a Medellín, este bairro é parada obrigatória. Querem ver com os próprios olhos o lugar onde o narcotraficante mais famoso do planeta conquistou o coração de milhares de pessoas. Mas a história não é tão simples. Para outros, o bairro é uma ferida aberta que continua a recordar os anos mais sombrios da cidade. Para aqueles que perderam familiares nas bombas, nos atentados ou nos confrontos que o próprio Escobar ordenou, a existência de um lugar que leva seu nome é dolorosa,
quase insultante. Como é possível que o nome de um homem que causou tanta destruição continue a ser honrado? Muitos se perguntam. E aqui está o paradoxo. Escobar foi capaz de se tornar herói e vilão ao mesmo tempo. Para alguns, foi um benfeitor, um homem que lhes deu um teto quando ninguém mais se preocupou com eles. Para outros, foi um monstro que transformou Medellín na capital do medo e do sangue. E o bairro é a representação física dessa dualidade. Esperança para uns, vergonha para outros. O impacto desse gesto foi muito além das casas entregues. Mudou para sempre a relação de Medellín com Escobar. A partir desse momento, o chefe do cartel deixou de ser apenas um criminoso. Tornou-se uma figura política, um líder social não oficial que podia mobilizar milhares de pessoas a seu favor. O Estado compreendeu que já não estava lutando apenas contra um homem ou contra um cartel, mas contra uma rede de lealdades e afetos que tornavam quase intocável. Esse episódio marcou um antes e um depois na história do narcotráfico. Mostrou que o poder não se constrói apenas com dinheiro ou armas, mas também com gestos simbólicos que penetram no coração do povo. Escobar entendeu que quem conquista a mente e a gratidão das pessoas pode desafiar qualquer instituição. Hoje, o bairro continua sendo um tema de debate. Há projetos para mudar seu nome, apagar o passado e dar uma nova identidade à comunidade, mas muitos de seus moradores se opõem. Dizem que apagar o nome de Escobar seria como apagar sua própria história. Preferem lembrá-lo, mesmo que seja polêmico, porque foi o homem que lhes deu um lar quando viviam no abandono. O lugar também se transformou em um motor turístico. Agências de viagem levam curiosos do mundo inteiro para conhecer as casas, as ruas e os murais. Para alguns, é uma maneira de manter viva a memória e aprender com os erros do passado. Para outros, é uma forma perigosa de glorificar o criminoso mais famoso da Colômbia. E talvez aí esteja o verdadeiro peso dessa história. O bairro não é apenas um lugar físico, mas um espelho que reflete a alma de Medellín e da Colômbia. Lembra-nos de que as linhas entre o bem e o mal às vezes se tornam borradas, que um homem pode ser salvador e carrasco ao mesmo tempo, e que atos de bondade podem ter consequências que ninguém imaginou. Em conclusão, o gesto de Escobar de construir um bairro para os pobres foi muito mais do que um ato de caridade. Foi um movimento estratégico que o transformou em herói para milhares e em um inimigo ainda mais temido para o Estado. Foi um golpe de mestre que lhe deu poder social e político, mas que também arrastou toda uma comunidade para a guerra. Hoje, a pergunta continua em aberto e talvez nunca tenha uma resposta definitiva. Foi realmente um ato genuíno de ajuda, ou uma jogada fria e calculada para se blindar do governo e criar um escudo humano? A história está ali, viva, respirando nas ruas desse bairro. E agora a decisão é sua. O que você acha? Vê Pablo Escobar como um benfeitor que fez justiça para os esquecidos, ou como um manipulador que transformou a pobreza em sua arma mais poderosa? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa.